Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula nós vamos estar abordando o próximo passo de medição nos setores de câmeras, tanto frontal quanto também traseira. O próximo passo após medirmos o barramento MIP, as malhas MIP, seja via condução reversa ou com a utilização do osciloscópio, que seria mais seguro, seria verificar as malhas de tensões de alimentação. Agora, é necessário a gente entender também que em casos que a câmera está inoperante, a gente não pode ficar investindo o nosso tempo, primeiro, em tentar encontrar essas tensões de alimentações com o multímetro na escala de tensão contínua, tá? Não adianta. A gente tem que ter técnicas que a gente vá contra o que o próprio esquema elétrico esteja mostrando primeiro, porque o que o esquema elétrico está mostrando é que aqui eu tenho que encontrar 1.8, aqui eu tenho que encontrar 2.8, aqui eu tenho que encontrar 1.2 volts, aqui eu tenho que encontrar relógio mestre, aqui serial data para controle, blá blá blá. Então, se eu agir dessa forma, eu posso estar gastando meu tempo. Por exemplo, vou mostrar um exemplo muito clássico para vocês. Se eu começo medindo via condução reversa, identifico que em uma malha eu tenho um valor que não era para estar ali, aquele determinado valor, eu já consegui entender que está naquela malha o meu defeito, por isso que a câmera não habilita, por isso que a captura da foto não está sendo habilitada, por isso que captura, mas não registra a foto no armazenamento interno do dispositivo, ou porque ao abrir a câmera dá erro e fecha o programa, dessas e outras coisas. E aí já me localizo e já não gastei o meu tempo em ficar tentando encontrar aqui 1.8, aqui 2.8, aqui 1.2 e por aí vai. Então sempre vamos procurar começar medindo via condução reversa todas as malhas que pudermos. Já que a gente vai fazer isso no barramento MIP, já aproveitamos e medimos o restante. Então nessa aula eu quero ensiná-los sobre as tensões de alimentações que precisa para que a câmera trabalhe corretamente e quando que elas vão aparecer. Porque muitos dos colegas às vezes tentam buscar essas alimentações com a própria câmera conectada e não encontram, com a câmera desconectada e também não encontram, e aí o aplicativo não abre para aparecer essas tensões. Então vou ensinar algumas coisas para vocês interessantes no campo teórico e depois partimos para aplicar na prática juntos aqui na nossa aula. Então vamos lá. Primeiro, o esquema elétrico me apresenta no campo esquerdo as malhas MIPs que já medimos. Logo após, o esquema elétrico no lado direito passa a me mostrar várias tensões de alimentações. Como exemplo, a primeira tensão que eu vejo aqui é esta, VDD-CAN AF2P8. Para que serve essa malha? Essa malha serve para trazer uma tensão de 2.8 volts para o autofocus. VDD significa tensão ajustada por alguém. CAN significa câmera. AF, autofocus. 2P8, que é uma malha de 2.8 volts. E já sabemos que essa alimentação vem de algum LDO. Ou está externo, espalhado pela placa, ou interno ao próprio PMIC principal. E já ligamos um ponto de atenção porque essa é uma malha de alimentação positiva. Por aqui eu posso vir medir via condução reversa. Nunca valor próximo de zero e muito menos OL. 0, 100 estaria em curto ou fuga de corrente. Independente do resultado, fuga ou curto está com problema a malha e nem OL. Porque OL a malha está aberta, perdeu-se no meio do caminho algum componente em série ou o próprio LDO que já não quer mais conversa com ninguém. Então conheço o caminho, conheço quem tem por essa malha e executo todo o procedimento. Qual é o valor tolerável? Em média 350 mV a 500 mV. Sempre vamos trabalhar nessa média de valores em condução reversa de forma universal. 350, 500 mV.
25% de tolerância ou para mais ou para menos. Então essa alimentação AF é para o autofocus. Você habilitou a câmera, mas precisa focalizar as coisas. E para que essas coisas sejam focalizadas, precisa ser habilitado essas tensões para acordar o autofocus e acordar também o barramento de controle do autofocus, porque quem vai controlar isso? Uma coisa é barramento de controle para a câmera e outra coisa é o barramento de controle para o autofocus, que eles trabalham de forma simultânea. Câmera encontra o que os nossos olhos estão vendo, autofocus vai focalizar de forma automática, ok? Aquilo a qual podemos também selecionar de até forma manual na tela do nosso smartphone. Isso vamos falar especialmente em autofocus. Então essa alimentação é para AF, autofocus, ok? Próxima alimentação para o setor da câmera está aqui. VDD, tensão ajustada por alguém, CAN de câmera, sensor A2P8. Esse A significa que é uma tensão analógica para um bloco específico. Então aqui está relacionado ao periférico, a própria câmera, o próprio módulo da câmera está recebendo uma alimentação de 2.8 volts para trabalhar. Ótimo! Professor, por ter a letra A na frente e ser analógico, vai mudar a medida do AF2P8? Também não. Universal 350 a 500 mV aproximadamente. Ótimo. Próxima tensão de alimentação que me apresenta, VDD CAN ION P8, significa tensão ajustada por alguém, câmera, input e output, entrada e saída de 1.8 volts. Para essa malha vamos respeitar também 350 a 500 mV. Notem que isso é uma alimentação menor do que a anterior, 2.8, 1.8 volts, mas o valor nós vamos se basear. São malhas de tensões positivas, então por aqui proibido capacitor em série, não vai bloquear a passagem de tensão e corrente contínua que vamos executar via condução reversa. Recordam disso, eu não preciso estar repetindo por agora, senão vai se tornar cansativo para vocês me ouvirem tanto. Aqui nós temos uma outra alimentação, VDD CAN, tensão ajustada por alguém de quanto? 1.2 volts. Ótimo! Então eu tenho duas tensões de 2.8, eu tenho uma tensão de 1.8 e uma tensão de 1.2 volts até agora. 4 tensões de alimentações fundamentais para que um bloco de câmera de forma universal trabalhe corretamente. E as outras malhas me seriam malhas de pulso de reset, barramentos de controle 2C e master clock, relógio mestre, que vamos falar depois. Vamos aqui mirar essas malhas que são malhas de alimentação. Pergunta que não quer calar: quando que essas tensões de alimentações aparecem? Vamos começar. Alimentação de 2.8. Muitos aparelhos aparecem em um determinado momento após pulsarmos o power, após startarmos o dispositivo. Porém, essas tensões aparecem tão rápidas que às vezes o multímetro não é capaz de pegar. Viram a diferença que eu mostrei já para vocês entre capturar a tensão com o multímetro e capturar a tensão com o osciloscópio? O osciloscópio vai me mostrar as tensões que aparecem nos picos, a qual aparece independente da frequência que ela apareceu, independente do tempo, 1 milésimo de segundo, apareceu e sumiu. 2 milésimos de um segundo, apareceu e sumiu. O multímetro já não conseguiria capturar isso, mas o osciloscópio me deixa registrado. Muitas dessas tensões, tanto 2.8 quanto 1.2 e 1.8, elas aparecem assim que startamos o dispositivo, de 3 a 25 segundos nos Androids. Nada mais além disso em muitos aparelhos que eu já medi e que já encontrei várias soluções. Agora,
preciso usar multímetro e preciso usar também osciloscópio algumas vezes para mim poder ter certeza que apareceu. Câmera desconectada. Agora, outros aparelhos, quando eu não encontro com a câmera desconectada, eu conecto as câmeras, starto o aparelho e vejo se consigo encontrar essas tensões de alimentações. Por exemplo, vou passar uma dica em relação a autofocos para medir o barramento de controle na parte de autofocos na aula. Já fique com isso na mentalidade, porque no barramento de controle de autofocos tem um segredinho para conseguir capturar o pacote de dados e o pacote de relógio. Então, aqui nessas malhas, nessas 4 malhas fundamentais de alimentação para o módulo da câmera, quando eu falo módulo, estou me referindo ao setor da câmera para trabalhar, nós vamos começar medindo via condução reversa. Nenhuma dessas malhas pode apresentar valor próximo de zero, porque é curto, e nenhuma delas pode apresentar OL, porque a malha está aberta. Os valores toleráveis nessas malhas vão ser 350 mV a 500 mV aproximadamente, ok? Nas malhas de tensões de alimentações. Vamos lá então. Vamos procurar executar a medição sobre elas. Vamos pegar a numeração dessas malhas. Nós temos aqui malha 14. Vamos começar pela malha 8. Então, malha de número 8 seria VDD-CAM sensor A2P8. Bora! Multímetro, escala de condução reversa. Ótimo, vamos lá. Então, aí está o multímetro. Eu preciso encontrar a malha de número 8. Então, eu venho aqui. Aqui eu tenho o pino de número 1, recordam? Pino de número 1. Então, aqui o pino de número 2. Aqui é ímpar e aqui seria par. 2 é GND. 4 GND, como está lá. 6, 8. Eu quero a malha de número 8. 6, 8. Então, malha de número 8, veja um valor. 533 milivolts, está aproximado. Eu falei 350 a 500 milivolts aproximadamente, com 25% de tolerância ou para mais ou para menos. Passou no teste? Passou. Isso me indica que nessa malha de 2.8 eu não tenho curto, não tenho fuga de corrente elétrica a princípio, a primeiro momento, porque o valor não está para baixo do que eu mencionei para vocês, correto? E nem uma malha aberta, OL, não. Alguém está me respondendo que possivelmente seja o meu LDO. Próxima malha de alimentação da câmera traseira. Então vamos aqui, VDD-CAM IO1P8, está na malha de número 12, como vocês podem observar. Vem por aqui, vem e passa na malha de número 12. Então vamos lá. Segunda alimentação, 2, 4, 6, 8, 10. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Malha 12, vejam o valor, 505 milivolts. Passou no teste? Sim, passou também no teste. Não tem o curto, não está aberto, não está absolutamente nada. Terceira malha de alimentação no caminho, 14. Vejam só, malha 14. Seria a malha que alimenta o autofocus. Então vamos executar a medição. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. E aí está 534 milivolts aproximadamente. Perfeito. E a última alimentação que vamos medir agora seria a de 1.2 volts, que está na malha de número 16. Então, VDD-CAM P2, malha de número 16. Vamos nessa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Vejam o valor. 556 milivolts. Ok? 556 milivolts.
as 4 malhas de alimentações do conector da câmera traseira via condução reversa passaram no teste. Ótimo! E aí nós temos também essas malhas de alimentações lá no conector da câmera frontal. Vamos ver juntos lá no conector da câmera frontal quais são as alimentações que a gente encontra. Vamos lá? Vamos retornar aqui. A gente pode dialogar um pouquinho. Ótimo. Aí está. Então, no conector da câmera frontal, eu teria malha de número 16, VDD-CAN sensor A2P8, tensão de alimentação analógica de 2.8 volts. Vem para cá também na malha de número 18, VDD-CAN IO 1.8, malha de alimentação de 1.8 e também a VT-CAN de 1.2 volts. Lembram da regra? Se eu quero saber de onde vêm essas alimentações, eu copio o nome dessa malha, colo no campo de pesquisa e avanço para saber da onde está vindo essas tensões de alimentações e se elas são compartilhadas. Se a câmera frontal usa essa mesma linha na câmera traseira e vice-versa. Porque se parar essa tensão para as duas câmeras, entenderam? Então, por exemplo, essa tensão de 2.8 está sendo compartilhada para a câmera frontal e para a câmera traseira. Se essa tensão falhar, falha as duas câmeras. Totalmente inoperante e a gente já tem um meio caminho a ser seguido. Então, essa tensão de 2.8 que a gente está vendo analógica, vamos ver da onde ela vem. Vem do LDO de número 35, notem isso. Vejam só, VLDO, tensão regulada de número 35 de dentro do próprio PMIC. Vejam que aqui a gente está no bloco do PMIC, ok? Bloco do PMIC. Então não é uma alimentação que ela está de forma externa, em qualquer LDO espalhado aí pela placa, como a gente viu na aula de LDO, mas está interno ao PMIC. Qualquer problema, o PMIC deverá ser substituído. Então executem essas medições nos conectores de câmeras frontais e câmeras traseiras que aparecem com defeito para vocês até aqui via condução reversa, barramento MIP e malhas de alimentações 2.8 autofocus, 2.8 analógico, 1.8 entrada e saída, I/O, input output e 1.2 volts também, ok? Muito obrigado, até a próxima aula.